formalmente. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para a atividade complementar da aula 7, a aula 7 que tinha como tema conteúdo e prática do ensino da matemática para a educação infantil, foi ministrada pela professora Silvia Moraes e pela professora Leonete Mazzaro, e mediada por mim, Adriana Franco. Então, hoje, as professoras, gentilmente, estão de volta para responder algumas questões que estão organizadas em 2 blocos, de 3 questões cada bloco, ao longo das discussões, vocês também poderão ficar à vontade para interagir com as professoras. Bom, mas primeiramente quero agradecer, Leonete e Silvia, sejam muito bem-vindas, obrigada pela disponibilidade, depois da nossa aula de quinta passada, do dia 28/5, que foi maravilhosa. Alunos e colegas, professores, sejam todos muito bem-vindos. Nessa atividade, nós teremos a oportunidade de colocar em discussões aqui as questões realizadas pelos extensionistas do curso Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Infantil, Escola, Currículo e Formação Crítica. Especificamente esta atividade de hoje, ela é uma atividade complementar da aula 7. Bom, vou dar algumas orientações. Nós solicitamos aos participantes dessa sala virtual para manterem a câmera ligada ao máximo possível, mas o microfone deve ficar desligado, exceto quando concedida a palavra para perguntas ou comentários. Essa atividade estará disponível primeiramente aos membros do canal do STED-BR e, posteriormente, para os demais inscritos do curso. A dinâmica dessa atividade complementar será a seguinte: nós teremos 2 blocos, e em cada bloco, 3 questões, totalizando 6 questões. Ao final do bloco, as autoras das questões, se estiverem presentes, poderão se manifestar, poderão arguir, ver se estão a contento e dialogar com Leonete e com Silvia. Então, nós vamos dar início. Eu sou a professora Adriana Tauem, que vou fazer a mediação e a leitura aqui das questões. Eu só vou pedir um pouquinho a paciência de vocês, porque como eu também estou controlando a entrada aqui das pessoas na nossa sala, por exemplo, agora tem várias aqui pedindo para entrar, tá? Então, aí eu já vou, Silvia e Leonete, só permitir a entrada delas, já irei para as nossas questões. Bom. Primeiro bloco, primeira pergunta. Como se desenvolve as primeiras noções matemáticas na educação infantil? Como avançar da percepção visual da criança para a formação de habilidades culturais complexas? Primeiro bloco, segunda pergunta. A criança vai aprendendo as noções matemáticas em conformidade com seu desenvolvimento, estudado pela teoria histórico-cultural. Como trabalhar essas noções de grandeza, de quantidade, de qualidade e de forma na creche? E, primeiro bloco, terceira pergunta, como trabalhar as noções matemáticas de grandeza, de qualidade e de forma com crianças na pré-escola? Então, para iniciar, temos essas 3 questões.
Silvia e Leonete, fiquem à vontade para respondê-las. Olá, boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Achei muito interessante, né, esse momento de atividade complementar, porque quando a gente participa de algum evento ou mesmo curso, né, muitas vezes a gente não tem tempo, a gente faz questões, mas você já viu, a gente vai a alguma mesa redonda, a hora que tá, aí termina, não tem espaço, eu achei que foi importante. Até porque eu e a Leonete, na nossa organização, diante dos objetivos que nós colocamos, conteúdos para o trabalho dessa aula, né, a gente acaba sendo um pouquinho ambiciosa, assim, querendo trabalhar várias questões, porque elas são muito articuladas, né? Essa é uma questão que na teoria histórico-cultural, na pedagogia histórico-crítica, na atividade orientadora de ensino, a gente tem que, né, não pode perder, fragmentar, então aí isso vai envolver um sistema de relações conceituais, né, que a gente, para explicitar, né, quando a gente, tanto eu quanto a Leonete, chegamos numa atividade de ensino, numa situação de ensino, ela não pode perder essas relações mais amplas, né, as relações da sua dimensão orientadora e executora. Então, talvez a gente, e perguntas bem pontuais, feitas pelos extensionistas, o espaço fica pouco e aí a gente tem essa oportunidade. Eu combinei com a Leonete, né, nós gostaríamos de ter feito, assim, didaticamente, respondendo as questões, porém a gente não teve esse tempo. Nós vamos partir da síntese dos nossos estudos. Se nós estivéssemos em uma sala de aula, seria uma grande mesa de discussão, de ações de estudo que nos mobilizam, né? Aqui é um pouco restrito, né? A gente fala, né? Eu confesso a vocês que no começo eu até senti meio estraçalhada assim mesmo, porque não tinha assim, os retornos que a gente tanto precisava, sabe? Mas, só que eu não vou dizer, tentamos melhorar a forma de chegar até o outro, mas eu confesso que ainda o espaço da sala de aula, as nossas inter-relações, esse movimento, é que nós estamos num coletivo, mas nós temos os limites do coletivo por conta desse instrumento, né? Tem vários, tem o chat, levanta a mãozinha, né? Tem clousas virtuais, mas elas não substituem a relação do humano com o humano. Essa eu coloco imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem. Haja visto que estamos vivendo nas escolas atualmente, que muitos, elas chegaram à conclusão que os alunos tiveram, eles chamam atividade, mas como para nós o conceito de atividade é caríssimo, caro, especial, fundante, elas tiveram várias tarefas, né? Então, como é que... E sem contar o desafio, né, de mobilizar vocês, mobilizar todo o pessoal que está conosco, para mobilizar no sentido de motivos de aprendizagem, motivos cognitivos na definição de Leontief. Mas vamos lá. As perguntas que nos fizeram são importantes, nos recoloca. Tem umas que falam, nós temos que apresentar novamente. Nós vamos tentar pensar algumas questões. Eu e a Leonete vamos fazer da mesma forma, eu vou fazer algumas considerações, elas complementar. Se algum nesse meio termo não ficar claro, pode voltar para nós novamente, tentar fazer essa conversa sobre as questões que nos foram feitas, certo? Podemos caminhar assim? Então, vamos lá. Então, né, a primeira pergunta, né, que fala
as noções matemáticas conforme com o seu desenvolvimento, estudava. Então, uma coisa que, assim, no processo de reestruturação curricular junto aos municípios, ou nas discussões com os professores, a gente tem muito cuidado com o uso da palavra noções, em especial por conta deste referencial teórico o qual nós vemos, a gente vai estudando, tentando colocar em movimento em sala de aula. Por quê? No contexto social que temos a nossa escola, hoje a escola brasileira, sobre a égide das políticas neoliberais, né, políticas públicas que dizima, né, o ato pedagógico lá na ponta, né, que a gente parece que não. Nós temos cuidado porque quando a gente fala noções, e até eu ousei escrever isso num texto ainda da Secretaria do Estado de Educação aqui do Paraná, eu falo assim, que noções, pessoa com pouco estudo e sem ter formação, ele ensina. Nós, na escola, nós não ensinamos noções. Mas, Silvia, as crianças têm noções. Sim, mas o nosso movimento de ensino né? E aí eu tomo até emprestado o conceito lá da Lígia e do Tiago, o movimento contraditório ensino-aprendizagem. O ensino é do mais elaborado para, né, a aprendizagem, ele vai lá do sensorial concreto, né, nesse movimento, mas o ensino, a sua direção, ele já tem que partir do mais elaborado. Então, assim, quando me fazem essa pergunta, eu peço para a gente, assim, porque no currículo da educação infantil, e aí dividindo creche, né, e depois pré-escola, muitos trazem o ensino de noções, e se vocês não acham que é contraditório diante da teoria que nós defendemos? Então, assim, as crianças têm noções, por quê, né? A aprendizagem, já nos afirma Vygotsky, Luria, né? Ela tem a pré-história, né? Ela não começa lá na escola. E são todos esse movimento na vida das crianças. Né? No caso, em especial na educação infantil, a gente tem que abrir um parênteses. Por quê? Eles vão bebês para a escola. Então, é ali, né, que eles vão sendo formados. Então, aí eu falo assim, mas Silvia, então não são noções? Para nós, professores, nós vamos falar assim, que nós estamos ensinando os conceitos científicos. Mas, Silvia, como é que eu vou ensinar conceito científico que a criança nem fala? Foi até isso que nós exemplificamos lá com aquela situação de ensino do fofinho. Os conceitos estão presentes. Nós vamos desvelar e desvelar-se na situação, nas situações do cotidiano, mas os conceitos estão presentes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa. E quando vocês, na escola ou no trabalho, né, não conheço, né, mas no trabalho que a gente faz na escola, a gente já não ter medo, é isso que a gente tem defendido, não ter medo de falar o nome do que a gente está ensinando, né? Então, assim, agora, eu entendo que nós estamos com crianças que ela tem um domínio, vamos dizer assim, rudimentar, né? Ou usando o natural, que elas são pela própria etapa do desenvolvimento deles, né, dessas crianças, e nós vamos nesse movimento do não domínio ao domínio. E nesse movimento do não domínio ao domínio, né, das diferentes áreas do conhecimento, aqui em especial a matemática, né, que a gente trouxe lá, que é a matemática, um conjunto de signos, né, que possibilita a comunicação e apropriação da experiência sócio-histórica, ela, por sua natureza, é abstrata. Então, como nós vamos fazer esse movimento, que abarca, inclusive, as 3 primeiras questões, não sei se vocês, né, esse movimento, não, nós assim vamos ter todo o cuidado
né? Em que a direção é o mais elaborado, a criança tem sensação de grandeza desde muito pequena. Eu lembro um episódio, né, que uma criança de 3 para 4 anos pediu um brinquedo, o adulto foi lá e pegou. Ela pediu outro brinquedo, o adulto foi lá e pegou. Aí o adulto estava trabalhando, aí ela pediu outro brinquedo, e o adulto falou, não, agora eu quero que você conta até 1000, que eu vou lá buscar o brinquedo. Aí essa criança de 3 a 4, então eu vou ficar uns 3 dias aqui, né, contando. Então, você está vendo, ela tem essa noção, mas eu contar até 1000, o adulto, né, não foi nada, né, não foi nada camarada. Então, mas ela falou assim, 3 a 4 anos, não sabe contar até 1000, mas ela tem aí eu posso dizer, a sensação numérica, ela tem nossa, até 1000, né? Então, eu vou ficar aqui uns 3, olha a relação que ela fez da grandeza, quantidade, com a grandeza, tempo. Então, assim, para eu ter esse brinquedo, eu vou esperar uns 3 dias, né? Não seria tanto, né? Mas, então, assim, e aí nós vamos desenvolver um ensino que a gente defende com caráter problematizador, que mobiliza, né, as funções psicológicas, né, ali na relação elementar para superiores, nesse processo de formação, que a pessoa, né, que fez a questão, ela nos coloca assim, das práticas, né, da percepção visual à formação de habilidades complexas. E o que a gente tem percebido no nosso trabalho? É o movimento junto às crianças da linguagem oral, pictórica e a sua representação mais abstrata. Como é que a gente também tem trabalhado, né? Uma situação que nos permite algo assim, nossa, mas parece tão simples, e a hora que a gente desenvolve com as crianças é de uma natureza que coloca a criança ao encontro com o conceito. Como assim? Veja só, quando a gente precisa controlar, por exemplo, o número de crianças que tem na sala de aula, a gente vai fazer de uma forma que a gente vai falar assim, olha, como podemos controlar o número de crianças em sala de aula, porém, sem utilizar a contagem? Veja só, essa pergunta que a gente faz, nós retiramos o que já está pronto, acabado, vamos dizer assim. Ela vai ter, como é que a gente vai fazer? Depois a gente pode perguntar, vieram mais meninas ou meninas? As crianças de 3, 4 anos já estão contando, porque a nossa sociedade, nós contamos tudo. Eles estão envolvidos nisso. A hora que a gente faz essa situação, que a gente chama essa situação problema, como é que ela vai ter que fazer? Como é que vocês fariam para saber a quantidade de certos objetos sem utilizar a contagem? Como é que você sabe, por exemplo, se vieram mais meninas do que meninas? O que a gente teria que fazer? Alguém poderia pensar, o que a gente teria que fazer? Poxa, mas contagem é tão fácil. Pois é. Um primeiro movimento é tirar esse algo tão óbvio, porque a obviedade retira os conceitos que estão ali. O movimento que precisa ser feito é aquele que ela vai colocar um menino, uma menina, um menino, uma menina, um menino, uma menina, que é a correspondência bionível. Com as crianças bem pequenas, isso é muito importante. Por quê? Nós estamos nessa pergunta que a ação, e o que a gente tem muito no ensino das crianças pequenas, quando eles vão controlar a quantidade, o professor, vamos contar. Vamos contar. Olha, veja só, na solução do problema lá do controle de quantidade, o professor já está dando a resposta. Ou a resposta, ou já conduzindo a ação da criança. Mas não é importante conduzir a ação da criança? Mas não pensar por eles.
ele vai fazer perguntas, guias, que mobiliza a criança ao encontro do conceito, buscando os instrumentos. Aí sim, ele vai transformar essas relações de grandezas, né, no caso ali, quantidade, que ele vai transformar em uma forma que ele vai ter que precisar de alguns instrumentos para essa contagem. Como a gente vê, olha, eu tenho um trânsito importante na educação infantil, numa sala eu vi um painel de chamada de EVA, coisa mais linda, assim, bonito. Porém, quem só mexia naquele painel eram os professores. Então, assim, as meninas, era florzinha, então a menina veio, né, a florzinha, então a professora foi lá, então a Letícia veio, uma florzinha, e os meninos, eu não me lembro se era uma bolinha, o menino veio. As crianças, as ações das crianças eram muito não em atividade, mas uma ação contemplativa do professor que talvez estava em atividade, talvez. Tá? Então, assim, para a gente que consiga, né, desenvolver um ensino que mobiliza a atividade, né, da criança, que consolida, por exemplo, a atividade de comunicação adulto-bebê, que possa transformar essa comunicação em manifestações gestual, em expressão, né, gestual, verbal, e mediada pela matemática, como os instrumentos, nós precisamos possibilitar situações para essa criança. Ela possa comparar, associar, num primeiro momento, né, nessa comunicação, apropriando do significado nominativo das palavras, depois a funcionalidade, qual é a função, né, no caso dos objetos. Os objetos, por natureza, eles vão ter, são expressos por grandezas. Então, é sempre numa relação que a gente mobiliza as ações ou os processos mentais das crianças. E nessa relação, quando a gente trabalha, né, com as crianças pequenas, sempre buscando esse movimento, a experienciação, a experienciação no sentido dela comunicar adulto, criança e manipular, porque uma atividade já engendra outra atividade. Quem fará essa mediada pelos conceitos e a forma mais adequada desses conceitos estarem presentes com as crianças. Nós fizemos aqui, ó, eu consigo apresentar, Adriana, nessa relação? Porque eu tentando responder essas 3 questões. Penso sim, Silvia. Deixa eu só... aqui eu vou pegar uma tela só para ilustrar um pouquinho mais isso que eu estou falando com vocês. E aí nós chamamos esse recurso de história virtual do conceito, né? Todo aquele movimento de organização do ensino, aquele movimento assim que desde a seleção do conteúdo, né, pensando a relação sujeito, conteúdo e forma, para quem eu vou trabalhar, né, melhor, com quem eu vou trabalhar, né, quais são as necessidades, como a matemática está presente, né? Então, aqui nós fizemos um trabalho que nós virtualizamos uma necessidade humana, né? Foi a partir da lenda do Curupira, com uma adaptação, e dessa lenda, né, nós materializamos num problema desencadeador, que, na verdade, assim, estava havendo um ataque de caçadores na floresta, e o Curupira tinha que proteger os animais, né? E aí, esse é um enredo todo, com todo aquele movimento de contação, de conhecimento, olha lá, né, que é o Curupira. Isso é amplo no trabalho. E, ampliando, a gente elabora um problema desencadeador. Isso aqui a gente trabalha com crianças
3, 4, 5 anos. Como Curupira iria saber se todos os animais que saíram chegaria a outra clareira onde estaria salvo? Ele teria, o Curupira, de controlar os animais. Veja só, como nós podemos ajudá-los, né? Então, tem todo um trabalho que as crianças, né para resolver, toda a partir da contação de história, né, verificar se as crianças entenderam a situação, o problema, coordenar as respostas, as primeiras soluções, a viabilidade das soluções, testar ou não, né, descrever oralmente a criança explorando o material, esse movimento, ó, descreve oralmente suas propriedades, linguagem oral, desenha os objetos, a linguagem pictórica, sistematiza a linguagem matemática. Então, o nosso ponto de partida, nós temos a referência, o sistema de numeração, elaborado historicamente, como diz Ifrá, uma das maiores invenções da humanidade. Porém, olha lá com o trabalho das crianças. Nós não vamos passar, esse é o número 1, cola uma florzinha, esse é o número... Não, nós vamos já trabalhar neste movimento. E buscando na história formas para a gente problematizar, né? E aí, ó, nós vamos ter assim, ó, do numeral objeto até o nosso sistema de numeração decimal foi um grande caminho percorrido pelos homens. E esse grande caminho percorrido pelos homens, espera só um pouquinho aqui, é que eu não estou conseguindo, ele não está aparecendo em forma de apresentação, eu estou tentando, mas quando esse grande caminho percorrido pelos homens, né, a gente precisa trabalhar com as crianças, não é já ensinar o número pronto e acabado, ela precisa dessas representações, né? Os conceitos fundamentais que fazem parte do número, eles estão presentes, e nós vamos trabalhar desde os bebês com essas relações, né? Desde os bebês com essas relações. Então, quando a gente vai, deixa eu ver se eu tenho a representação desse material com as crianças, acho que não está nessa tela aqui. Quando a gente trabalha com as crianças, né, nessa lógica, elas vão, a partir desse trabalho, elas vão compreender esse movimento histórico de produção do conceito, esse movimento que ele vai do numeral objeto, por isso que quando nós colocamos a imagem da criança, ó, num primeiro momento, ela controla usando as pessoas, né? Num segundo momento, lá da chamada, retomando, ela controla utilizando objetos, assim como do Curupira. Então, nós temos assim, quando a gente retira o formato que está pronto e acabado e faz com que questionamos por meio expresso num problema desencadeador, ela pode retomar esse movimento histórico vivenciado pela humanidade, que estão encarnados nos conceitos, e nós vamos, junto às crianças, que elas apropriem dessa relação simbólica, do significado dos signos matemáticos, dos conceitos matemáticos. Então, assim, sempre neste movimento, né? Então, eu fiz essa fala tentando, assim, abarcar essas 3 questões, que é do não domínio ao domínio. Isso é um processo em que a direção, nós temos tomado, ó, a direção é a formação do pensamento teórico, e as bases para a formação desse pensamento teórico é desde a criança, nas suas relações com o adulto, na escola, então é na educação infantil. Então, assim, aí Leonete complementar, alguma dúvida que vocês tiverem, a gente conversa um pouco mais. Conversamos, né, Silvia? Assim, você foi trazendo exemplificações e, às vezes, a gente tem vontade de parar no meio, levantar a mãozinha e falar, deixa eu dar um exemplo aqui de alguma coisa que eu fiz,
mas é como a Silvia colocou, esse movimento dessas aulas virtuais, eles impedem algumas interações, mas a gente vai tentando articular de forma a nos fazer compreender. Então, como a Silvia muito bem trouxe, a questão do contato com as relações matemáticas, os primeiros contatos, a criança já traz lá do seu cotidiano. Ela tem, desde o seu nascimento, ela tem os primeiros contatos. Contudo, nós temos que ter claro que, quando essa criança vem para a instituição de ensino, vem para a escola, o ensino passa a ser intencional, ele é sistematizado e ele vai ampliar essas experiências que a criança traz com ela. É para isso que o professor, então, vai organizar todas as possibilidades e condições para que esses alunos, eles apreendam esses conceitos matemáticos, sempre articulado com uma atividade. Uma coisa muito importante que a Silvia foi chamando a atenção na fala dela é a mediação por meio do signo da fala. Quanto precisamos falar com os nossos alunos, articular corretamente a fala, trazer os elementos, não ter medo de trazer os conceitos, não usar termos pejorativos para determinados conceitos matemáticos, né, da forma como depois a criança avança e ela nunca vai compreender o que são determinados termos, porque sempre ouviu outro. Assim, e no primeiro ano de vida, parece assim, nossa, Leonete, mas vamos trabalhar com conteúdo? A Silvia até falou, a gente, quando participa ali da produção do currículo, pensa de conteúdo ali desde 0 ano. Porque 0 ano, aqui em Cascavel, a gente tem um currículo desde 2008, né, a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, organizado por disciplinas, e as crianças vão para o CMEI geralmente de 4 a 6 meses. Então, já se pensa a partir daí um ensino sistematizado, direcionado a partir de um conteúdo, sim. Mas qual é o conteúdo que eu vou pensar na matemática, pensando nessa criança que não tem nenhum ano de vida? Tem como eu pensar conteúdo e trabalhar esse conteúdo? Tem sim, né? E o que eu vou usar para isso? O que mais eu vou usar para isso? O trabalho com as sensações. A questão de possibilitar experiências sensoriais que vão fazendo com que essa criança vai compreendendo aos poucos as diferentes grandezas. E depois eu quero trazer um exemplo de como trabalhar um pouco essas sensações com essas crianças desde bebezinho lá. Que o objetivo nosso é o quê? É transformar essas impressões sensoriais em expressões verbais, com vista sempre ao desenvolvimento dessa criança. Digamos lá, a criança já tem lá uns 1 aninho e meio, 2 aninhos. É possível avançarmos com brincadeiras e brinquedos? Muito, muito. Hoje mesmo eu estava buscando brincadeiras novas ali, me deparei com aquela musiquinha do João Trabalha com um Martelo, né? Falei, nossa, às vezes a gente vai trabalhando, esquece de algumas musiquinhas. E o que é essa musiquinha? Ela é uma musiquinha infantil, ela tem uma repetição, então João trabalha com um martelo, mas não é simplesmente o cantar João trabalha com um martelo, para depois trabalhar com 2, com 3, mas é o fazer o movimento com o corpo também. Então, eu fiquei imaginando assim, nossa, os pequenininhos todos sentadinhos lá num tatame, né, num círculo, e vamos lá, vamos bater o bracinho direito? João trabalha com um martelo. Olha o movimento que a gente tem que fazer. Toda vez que fala um martelo, faz uma batida. Quando o João vai trabalhar com 2 martelos, então, direita, esquerda, 3 martelos, mão direita, mão esquerda, pezinho direito. Olha quantas questões até de lateralidade e lateralização nós vamos trabalhando, sem dizer para a criança agora eu estou trabalhando a sequência numérica. Né? Eu não preciso estar trazendo isso para a criança ali, mas ela vai vivenciando, ela vai experienciando, ela vai brincando e ela vai aprendendo. Olha quanta coisa eu posso ir proporcionando para as crianças ali, mesmo pequenininhas. Gente, é fácil fazer isso? Eu sempre falo assim, que quando eu falo da educação infantil, eu gosto de reiterar isso. Não é fácil. Não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos, o professor da educação infantil é aquele professor que ele precisa se desdobrar em 1000, né? Porque ao mesmo tempo que uma criança está fazendo uma coisa, a outra, e cada um é um ser individual, cada um precisa de todo o cuidado do professor, e nós precisamos ter esse cuidado para que eles apreendam
de uma forma que promova o seu desenvolvimento. Aí, o que eu posso fazer na continuidade para que ele vai avançando nessas questões, principalmente em relação à questão que foi colocada, a questão das grandezas e quantidades? Eu vou proporcionando, olha, eu já trabalhei com as sensações, com olfato, com tato, gustativo, eu trabalhei com musiquinhas, que são... Agora eu posso fazer a introdução de jogos e outros brinquedos mais complexos. Por que não levar para as turminhas de 3 anos adiante já o pega-varetas, um tangram, trilha, jogo de memória, dominó, sempre pensando que quando eu vou organizar esses jogos para os meus alunos, eu preciso considerar qual é a periodização dele e considerar o que ele já compreende. Meus alunos já conseguem montar um quebra-cabeça de 2 peças? Ah, mas 2 peças é muito simples. A Silvia deixou muito bem claro isso. Aquilo que é óbvio não é óbvio. Para nós é muito simples. Mas a criança consegue visualizar uma imagem, olha bem quanto é complexo, né? Quebra-cabeça já são peças manipuláveis pequenas, que geralmente têm uma imagem. A criança precisa primeiro compreender aquela imagem. Se eu trouxer num quebra-cabeça uma imagem de uma representação de algo que a criança desconhece totalmente, possivelmente ela terá uma dificuldade bem maior para fazer essa organização. Então, eu começo com jogos mais simples e depois eu vou complexificando até o momento que essa criança ela vai ter uma relação de interdependência com esses jogos que eles vão se tornando simples de executar. Eles vão executando os jogos. E isso vai movimentando as suas funções psíquicas. Então, assim, para a gente trabalhar conteúdos de matemática, a gente precisa pensar no quê? Na organização desse ensino. Não só pensar em esses exemplos, hoje eu vou trazer isso e vou trabalhar com a criança. Não, eu preciso ter muito claro o que é que eu quero com este trabalho e o porquê que eu estou utilizando esse recurso auxiliar externo, né? Por que eu estou utilizando o jogo? Qual é o meu objetivo? Qual é o conteúdo que eu tenho a ser trabalhado, que eu tracei um objetivo e que eu trago esse instrumento? Eu não parto do instrumento na sala de aula, eu parto do conhecimento do conteúdo, né? Então, assim, eu organizei aqui uma atividade para a gente trabalhar com a nossa função psíquica também, imaginação. A Silvia trouxe umas imagens dos slides e eu vou trabalhar só com a imaginação. Vamos tentar imaginar uma criancinha no percurso ali, até ela se apropriar de algumas questões. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, o eixo das grandezas e medidas? Considerando que a criança precisa se apropriar de algumas questões iniciais, para depois se apropriar das medidas propriamente ditas, né? Por exemplo, eu começo com os pequenininhos trabalhando o agora e o depois. Que medida do tempo eu estou trabalhando? Estou trabalhando medida de... Qual medida de tempo? Não, qual medida? Medida de tempo. Para a criança é fácil compreender o agora e depois? Não, é muito complexo, porque para a criança isso é muito abstrato, não é manipulável, ela não sente. Então, como que você pode trabalhar o agora e o depois? Você pode organizar cartazes, você pode organizar símbolos e trabalhar com aquilo que a criança tem naquele momento. O que a criança... Eu falo que o que as crianças da nossa região mais amam na escola? Gente, eles amam um horário de parquinho, eles amam um lanche. Então, a gente utiliza esses recursos. Então, assim, antes do lanche, depois do lanche. Antes de tal atividade, depois de tal atividade. Agora nós vamos fazer isso. Depois é outra atividade. Sempre organizando essa rotina e antecipando as ações que a criança vai fazendo de forma oralizada, por meio de imagens, por meio de cartazes. A gente gosta de fazer os cartazinhos, né? E pôr no quadro e aquela sequência. Agora nós já executamos essa atividade, então a gente baixa, porque essa já venceu, agora são as próximas, para a criança entendendo que há uma sequência de atividades que serão realizadas durante o dia. Pequeno e grande. Como é que eu trabalho pequeno e grande na sala de aula com os pequenos? São noções que eu preciso ir trabalhando e organizando. Perto, longe, cheio, vazio, quente, frio.
até o momento que essa criança vai se desenvolver e vai conseguir entender, por exemplo, a formação do dia, que o dia tem 24 horas, que é formado por manhã e tarde, e outras questões das medidas. Mas vamos continuar o nosso exercício. Então, nós trabalhamos primeiro ali com a questão muito oralizada, muita conversa, de muita vivência, exemplificando aquilo que eles têm. Conforme a gente for falando, é bom entender que quando a gente fala dessa faixa etária, não quer dizer que, assim, com 1 ano a criança aprende isso, com 2 anos aprende isso, com 3 anos aprende aquilo. Não é dessa forma que ocorre, né? Então, há um processo de desenvolvimento, há um processo de aprendizagem que, a depender das mediações que essa criança recebe, ela vai se desenvolver. A coisa não acontece assim, com 3 anos tem que fazer isso, se não fez, está atrasada. Com 4 anos, se não fez, está atrasada. Ou, ela não aprendeu com 4 anos, então passa para frente e vamos tocar o barco porque eu tenho conteúdo. Não, nós precisamos ter alguns cuidados em relação àquilo que a criança realmente precisa ter se apropriado. Lá no início eu disse assim que as primeiras relações matemáticas a gente trabalha com a possibilidade de experiências sensoriais, a tátil, a visual, olfativa e gustativa. São esses sentidos que vão auxiliar a criança a compreender alguns conceitos de grandeza e medidas como quente e frio, né? Grande e pequeno, perto e longe. O que a gente pode fazer, então, efetivamente, em sala de aula com esses pequenos, para eles irem compreendendo essas noções? A gente pode proporcionar atividades, a Silvia chama a atenção da gente em relação, quando eu falo atividade, eu estou falando da ação pedagógica executada, não da atividade de ensino em si. Aquilo que eu vou organizar ali na sala, eu posso organizar uma ação em relação à alimentação da criança. Como é que a criança vai aprender no início o que é quente e o que é frio? Só pela sensação do corpo como um todo, que agora é verão e depois é inverno. Eu posso levar para a sala de aula, organizar com as cozinheiras, organizar com outros que auxiliem, por exemplo, um vasilhame com um alimento mais quentinho, que a criança encosta a mão para sentir que está morninho, está quentinho, e levar outro com cubinhos de gelo para ela encostar a mão e sentir que está gelado. E você ir mostrando essa diferença para a criança. Então, coloca a mãozinha aqui, está quente? Está quente. Por que está quente? Está aquecido. E aqui está frio. Ela vai, a sensação, ela vai sentir pelo tato essas diferenças. E ela vai começando a aprender. E depois a gente vai trabalhar as questões de temperatura, né? O tempo quente, o tempo frio e outras questões. O que eu posso estar fazendo depois que a criança conseguiu compreender essas questões de quente e frio, que são bem primárias e importantes, né? A gente fala assim, quantas crianças que sofrem algumas queimaduras por não saber, a gente fala que elas não têm noção do perigo. Mas talvez não é a noção do perigo que elas não têm a compreensão de que determinada temperatura pode causar queimaduras, né? Então, são questões que a gente pode ir trabalhando com as crianças. A gente pode levar as crianças lá do nosso centro de educação infantil, que são os pequenininhos, para uma cozinha, para eles perceberem os instrumentos onde se confeccionam esse alimento quente e aonde eu posso resfriar o alimento. Se eu tiver uma aula bem organizada, uma conversa bem feita, levar essas crianças para mostrar o que é, onde geralmente nas escolas e nesses centros nós fazemos o alimento quente. Utilizamos um fogão. Onde nós resfriamos esses alimentos? Num freezer, numa geladeira. Olha quantas questões eu estou trazendo ali para mostrar a questão do quente e frio. Olha quantas questões eu posso ir trabalhando e mostrando, e eles vão fazer relação. Professor, os pequenininhos, eu falo, lá em casa tem um desse. Geralmente são fogões industriais, eles não vão reconhecer, fazer associação com aquele que tem em casa, mas depois de um tempo eles vão começar a compreender. A geladeira, geralmente, eles fazem. Eles contam. Da minha mãe é mais pequena, lá em casa tem uma mais grande, porque são essas as palavras que eles usam, mais pequena, mais grande. Eles não usam ainda maior e menor.
mas olha quantos conceitos nós vamos trazendo e mostrando para as crianças em atividades que nós vamos organizando. A gente pode confeccionar algo com as crianças? Pode, e eles adoram, gente, principalmente a história de fazer bolo, né? Criança adora mexer, de fazer um bolo em sala de aula, olha que riqueza a construção de um bolo em sala de aula, né? Eu comecei lá com os pequenininhos falando das sensações do alimento, quente e frio, e estão chegando aqui, eles já estão fazendo um bolinho, né? Quantas medidas eu utilizo na fabricação de um bolo? O que eu trago nesse bolo? Como é que eu vou fazer? Eles podem participar o tempo todo. Claro que se eu usar uma batedeira, eles não vão mexer na batedeira, né? Mas eu vou organizar todas as medidas, quem vai quebrar os ovos, eles podem fazer isso? Eles podem, com 3 aninhos, as crianças já fazem isso. Igual a Silvia falou, as crianças estão numa evolução, né? Elas vêm acelerando o desenvolvimento e a gente pode estimular esse desenvolvimento. A questão do bolo, eu acho bacana trabalhar com eles, porque além deles amarem, né? Toda criança gosta de bolo. A gente trabalha tanto a questão do quente quanto do frio. Porque se a gente conseguir fazer essa articulação com a cozinha e elas trouxerem o bolo ainda quentinho, a criança colocando a mão em cima, ela sente o calor do bolo. E você deixa o tempo dele resfriar, dele esfriar, e depois ele sente novamente, percebem que o tempo que ficou fora do fogo, esse bolo ele resfriou. Então, teve uma mudança de temperatura em um alimento. Enfim, são questões que dá para ser trabalhado com as crianças, trabalhando várias medidas, sem eu pensar em levar um monte de folhinha para as crianças escrito assim: circule o alimento quente, pinte o que está mais perto, faça um X no que é mais grosso. Olha quantas coisas eu posso ir trabalhando na vivência com a criança, que ela vai experienciando, sem precisar encher a criança de atividadezinhas sistematizadas que para ela não vai ter significado. O que vai significar mais para a criança? Ela participar de uma atividade, ela participar de uma brincadeira, ela cantar, ela auxiliar na confecção de um alimento que depois ela ingerir, ou pegar um monte de folhinha, pintar, fazer bolinha, colar, ou riscar e colar. O que vai ser mais significativo? Aonde ela vai conseguir desenvolver mais, né? Então, só alguns exemplos. Deixa eu ver aqui. Eu lembrei só de uma coisa. Uma coisa que eu gosto muito, eu trabalho hoje, eu não estou mais com educação infantil, eu trabalho com outro grupo de alunos, mas eu ainda gosto de fazer isso, vira e mexe, é trabalhar com a pipoca. A pipoca causa um frisson nas crianças. A criança adora pipoca. Então, você mostrar para ela o grão da pipoca. Então, ela pode manipular? Pode. Mostrar como é que você coloca na panela e a quantidade de pipocas que você coloca na panela, que fica um fundinho da panela de pipoca. E que na ação com fogo, quando você abre a panela, depois de vários estouros, o que a gente fala para a criança? Ouça, presta atenção, o que está acontecendo? Nós estamos ensinando também a criança a ouvir, a centrar a atenção a um determinado barulho. Ouça, o que está acontecendo? Aí você vê, o que será que está acontecendo? Nós colocamos grãos lá dentro. Será que os grãos vão sair iguais? Eles vão sair diferente? Como é que eles são? Qual é essa diferença? Algumas crianças, por mais que a gente fale assim, as crianças todas conhecem pipoca. Quando você vira a panela de pipoca numa bacia, a gente se encantam. Porque aí elas percebem que aquele grãozinho, às vezes branquinho, amarelinho, que você colocou tão pouquinho na panela, se transformou numa bacia. Sem contar o cheiro, né? Que daí você estimula essa questão. Sinta o cheiro. Então, respira. Olha quantas questões. A questão da pipoca era uma coisa que vira e mexe a gente faz, né? Porque a pipoca a criança pode comer na escola, é tranquila para comer. Hoje em dia nós temos a questão do açúcar, que nós temos que cuidar, mas a pipoca in natura ela pode comer. E quantas questões você trabalha ali? A questão da temperatura, do tempo do estouramento, a questão da tensão que ela... Então, são várias questões que eu posso ir trabalhando com atividades assim. Além dessas, o que a gente pode trabalhar com desde os pequenininhos, para desenvolver todos esses conceitos. Explorar o máximo que a gente puder de materiais com texturas e tamanhos diferentes.
A gente constrói muitas caixinhas, né, com 2 aberturas que coloca lá dentro várias texturas e a criança coloca a mãozinha. Aí você fala, o que você está sentindo? É áspero ou é liso? Será que é uma bolinha de algodão? Será que é uma bolinha de... essas bolinhas de ping-pong? Então, para a criança tentar sentir, pelo sentido, ela adivinhar. O que você está pegando é grande ou é pequeno? É macio? Será que ele é pesado ou ele é leve? Olha quantas questões você vai trabalhando com essas caixas sensoriais, né? A manipulação de objetos também, como é importante a manipulação de objetos e essas peças de montar, você começar a organizar peças para a criança ir montando, né? Sempre pensando que quando eu falo dos mais pequenos, até os 3 anos, eu preciso pensar nessas peças, nesses materiais, sempre em tamanhos que não provoquem nenhum acidente, né? A gente precisa ter esse cuidado. Eu não vou pegar uma pecinha de Lego pequenininha para os pequenininhos, que a gente sabe o que a criança faz, né? Qual que é a primeira sensação que a criança faz? Ela quer colocar na boca. Então, alguns cuidados. E outras questões que a gente pode ir fazendo e proporcionando. E sempre lembrando o quê? Que todas essas atividades, só reiterando, né, o que a gente traz, todas essas ações pedagógicas devem ser planejadas. E eu parto de um conteúdo, eu parto de um conhecimento. Eu não parto do instrumento ou da brincadeira, do brinquedo. Eu utilizo-me desses recursos para organizar as minhas estratégias de ensino. Não sei se a gente consegue se fazer clara, né, Silvia, dando exemplos, tem que trabalhar tanto com a imaginação, a Adriana também, né? Mas acho que para essas seriam essas questões. Obrigada, Silvia. Obrigada, Leonete. Eu posso passar para o segundo bloco de questões? Então, segundo bloco de perguntas. A primeira pergunta: como o processo de ensino na educação infantil pode criar condições para o aluno estabelecer relações entre os componentes abstratos e concretos, entre as palavras e as imagens? Pergunta número 2: o ensino da matemática no interior do senso comum carrega consigo um estigma que o coloca numa condição monstruosa. Como trabalhar com os docentes da educação infantil o seu trauma nesta relação afetiva com a disciplina? Pergunto isso porque uma das queixas dos professores da educação infantil é exatamente sobre não saber trabalhar e sentirem-se perdidos na atuação pedagógica diária. E a pergunta número 3 é: qual o espaço conferido aos saberes tradicionais / populares à luz da PHC? Abordagens vinculadas à etnomatemática, por exemplo, teriam lugar enquanto conteúdo de ensino? A Amanda Lopes, de São Paulo, que fez esta terceira questão. Vamos lá. Eu penso que a questão 4, com os exemplos que nós somos dando aqui, já vai tendo algumas respostas. É muito interessante a gente, né, essas experiências, né, deixa eu melhor falar, essa forma de organizar o ensino que a Leonete colocou, tem que pensar a reorganização também da escola. A escola da educação infantil, nesses espaços, né? A escola ser um espaço formativo, toda a escola, né? Isso tu fala, Silvia, mas é tão óbvio. Não é óbvio, né? Com os pequenos, às vezes as crianças pequenas ficam restritas no espaço do bebê, do berçário, por conta, né, que são pequenos, indefesos. Isso não é uma coisa assim. Então, é uma escola organizada,
né? Uma escola a serviço das crianças, né? Eu estava pensando, ó, ela precisa que o pedagógico, claro que aí a gente vai ter aquela questão da relação educar e cuidar, né, da relação dialética, mas ela é a organização pedagógica que vai dar dialeticidade para o educar e cuidar. E então, assim, como é que essas diferentes, tendo como parte do conteúdo, a gente vai organizar diferentes formas para mobilizar as crianças, aí quem são essas crianças, né? Então, nós vamos transformar, ou seja, organizar atividades de ensino, sim, que mobiliza as atividades, ou que coloca os sujeitos em atividade, né? Então, esse é um movimento importante, tá? Então, assim, nos exemplos que nós estamos aqui para ilustrar o rigor teórico dessa organização do ensino para a educação infantil, né, a Leonete deu vários exemplos, né, e nós temos como princípio teórico metodológico da atividade orientadora de ensino, que é a relação com o movimento lógico histórico do conceito. Eu vou dar um exemplo da grandeza-tempo para ficar mais claro como esse princípio, né, que a gente chama, né, a essência do conceito, captar esse movimento lógico-histórico, podemos colocar como uma categoria dialética, ela pode estar presente, né? Veja só, nós fizemos junto às crianças a seguinte situação, problema, né, que as crianças, né, lá de 4, 5 anos, precisavam saber quanto tempo ficaria no parquinho, porém, nós não tínhamos relógio. Olha, você está vendo que eu estou vendo com o mesmo princípio da atividade anterior. Como é que a gente vai controlar alguma coisa, gente, sem ter relógio? Como é que as crianças de 4, 5 anos fariam isso? Aí eles dão cada resposta. Eles dão a resposta do princípio do relógio de água. Nós vamos colocando água, derrubando água, derrubando. Mas onde que vai estar o começo disso? Como é que vai ser isso? Quando, como vai ser? Eles falam de fazer marcaçõezinha, aí vocês vão ver que eles vão confundir as grandezas. Eles falam assim, quando cada uma das crianças passarem em todos os brinquedos. O que está por trás dessas relações? O encontro do conceito, do encontro da criança com o conceito, mediado, né, os conceitos mediando essas relações de comunicação entre o sujeito, possibilitando uma atenção criativa do sujeito para resolver. Daí você fala, nossa, Silvia, mas por que não? Porque tudo que a gente faz, é isso que eu estou falando, lá do quadro de chamada da professora, ou do controle, as crianças, a gente, nas nossas ações de ensino, muitas vezes direta e afobada, eu vou dizer afobada, apressada mesmo, retira o espaço das crianças pensar, como é que você vai abstrair alguma coisa, sendo que você não pensou, você não colocou em movimento aquelas relações. Então, foi muito bonito que a gente aí precisou de água, balde, canequinha, e joga. Então, aí as crianças, olha, no parquinho, olha que medida de tempo. Mas isso tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Eles estão lá, é o conceito de duração, né? Quanto dura o meu tempo no parquinho. Mas assim, e esse momento das crianças, nós estamos com a relação, lembra lá, a primeira representação objetal, aí eles vão fazer pictório, eu estou falando com criança de 4, 5 anos, do parquinho, como é que eles controlaram o tempo no parquinho, tá? E depois a gente vai sim trazer os instrumentos, como é que... Agora, o que a gente vê no ensino com as crianças bem pequenas? Inclusive, até eu vou em sala de bebê, desde pequena já numeralizando essas crianças, colocando signos,
que a gente fala mais abstrato, sem trabalhar as relações abstratas que contempla nesses signos, sem trabalhar a necessidade humana de produção desses signos, a necessidade humana do relógio, né? E o relógio, né, e os seus conceitos, o conceito constitutivo, duração, simultaneidade, né? Nós temos que trabalhar, e a Leonete foi trazendo as situações, e esses conceitos, toda a gente precisa ter ações, né, ou seja, situações de ensino que trabalham com os conceitos. E a gente vai revelando ali, ó, o que é o movimento para a criança aproprie, né, dessas relações conceituais, né, que ele, num primeiro momento, age com o objeto, né, mediada pela comunicação entre o adulto, e ao vivenciar as diferentes experiências, transformando essa relação com os objetos em expressões verbais, ou seja, que aí é onde ele coloca a relação palavra e imagem, pensamento em palavra, né? Estava lendo aqui no texto que a gente está falando, ó. É por essa razão que Vygotsky afirma que o pensamento não se expressa na palavra, mas nela se realiza. Tem-se aqui uma unidade de informação entre pensamento e palavra. O pensamento não está pronto em busca de uma palavra para se expressar, mas ele se forma ao ir compondo essas palavras em um processo contínuo. Metaforicamente, temos o que Vygotsky falou. O pensamento é uma nuvem, da qual a fala se desprende em gotas. Então, assim, como é que nós vamos trabalhando com as crianças que ela possa, expressando o seu pensamento, realizando na palavra, ou seja, a palavra, ela modifica o pensamento e o pensamento ela se expressa por meio da palavra. Então, é num movimento constante. E o que vai dar condições, né, para que isso ocorra? São as ações de ensino organizada pelo professor e as ações que a gente chama de aprendizagem realizada pelo estudante ou pela criança, pelo bebê. O nosso estudante, a gente não tem medo de falar que desde pequenininho ele é estudante, mas nessa relação de relacionar com o conhecimento, de apropriar com os conhecimentos. A quinta questão, já passando, essa que é a relação, vamos falar a verdade, né, de horror com a matemática, que muitas vezes é justamente porque não deu conta desses movimentos, dessas relações tão importantes, né? E a gente tem várias pesquisas que revelam a aversão, né, de muitos professores. Eu lembro quando que eu estudava, que uma professora falava assim, não, eu trabalho em língua portuguesa, matemática, o tempo que sobrar eu trabalho. Olha só, quem somos nós para decidir a vida escolar, o conhecimento? Nós, enquanto professor, mesmo com, talvez que a nossa formação, a matemática não tenha sido trabalhada de forma eu desenvolver uma relação importante e considerá-la como uma linguagem fundamental para o desenvolvimento humano, mas nós temos que retomar os estudos, é por ali, se ela não é a área, mas como nós precisamos retomar, verificar, e essa, assim, buscar espaços de aprendizagem que a gente possa desenvolver, o professor precisa dominar. Para isso, vou fazer a estratégia da Leonete, da imaginação aqui, porque se nós estivéssemos juntos, eu ia pedir para cada um de vocês aqui fazer um desenho. Eu uso muito isso para quando dá esse exemplo em relação à matemática. Eu peço para fazer um desenho do corpo humano, de uma pessoa. Aí eu peço, dá umas 5, 6 pessoas, sai muito igual. Tudo palitinho, tudo igual. E outro fala, eu não sei desenhar. Eu falei, então você tem dificuldade em desenhar? Ela fala para mim muito tranquilamente, não, professora, eu não aprendi a desenhar. Então, por que as pessoas falam que tem dificuldade de aprendizagem tão facilmente e não dá para, mas matemática, né, faz parte desde, né? Mas será que ela aprendeu a matemática, os seus conceitos?
Então, quando eu faço essa relação com o desenho, e aí mas eu falei assim, se a ela for proporcionada as condições, ela irá aprender a desenhar. Nós todos iremos aprender. Mas para nós, não sei vocês, a minha formação, mesmo em matemática, que tem o desenho geométrico como disciplina, eu não tive, nem na faculdade eu não tive. Então, eu não posso, e aí que está, dizer assim, esse professor tem, não, a forma como foi trabalhada, e aí ó, o ensino não foi adequadamente organizado, que não desenvolver, não aprendeu e não desenvolveu. Então, assim, é rever. E nós, enquanto professor, conhecendo, né, possibilitar aos professores conhecer a matemática, organizar de forma a que ela se expressa nas suas generalizações e abstrações, é um trabalho assim que a gente precisa fazer, e isso precisa muito da articulação entre os diferentes níveis de ensino, para além de culpabilização, o formado na matemática que forma o professor para além disso, e assumir, né, essa ciência como uma importante área de conhecimento para o desenvolvimento humano. Né? Até tenho, eu não sei, acho que eu não citei, aqui nós, no curso de pedagogia, nós enfrentamos muito essa questão, e quando nós fazíamos mini-curso na semana de pedagogia, né, nós começamos, tínhamos poucas pessoas, eu não sei se eu falei isso na live, né? Tinha poucas pessoas que participavam dos nossos cursos. Aí eu e o nosso grupo aqui, formada pela Luciana Lacanalo, né? E mais companheiros de trabalho, nós mudávamos o nome, aí nós mudamos o nome do curso, né? O ensino de fração nos anos iniciais, olha o nome que seria. O ensino de fração nos anos iniciais de escolarização. Nós colocamos assim, como contar areia na praia? Nossa, menina, foi bonito demais, aí a sala encheu. E aí nós fomos trabalhar com o conceito, né, trabalhamos com o conceito de fração, trabalhamos com o conceito que era números racionais, né? A gente dá esse nome, conjunto dos números racionais para o primeiro ao quinto ano. Então, assim, aí quando... mas é isso? Número racional é isso? Porque, então, assim, aí você vai buscar as bases, necessidades humanas encarnadas no conceito, naquela relação. São alunos do curso de pedagogia. Né? Alunos, então, quem são esses sujeitos? Né? O conteúdo nosso é fundamental nós aprendermos números racionais. É fundamental para a nossa... Tá lá. Então, e eles apropriar para ensinar? Tá. E a forma mais adequada? Como nós vamos... Então, a gente tem os princípios teóricos, né, para desenvolver um ensino que potencializa e acaba, assim, desmistificando ou desfetichizando a relação com o ensino de matemática. Porque isso é muito bom para uma sociedade que quer formar serviçais, que querem formar, preparar, né? Não é informar, preparar. Então, assim, a gente tem que desmantelar, né, esse discurso que tão fortemente está posto. E a última questão, né, sobre a etnomatemática, ela coloca até como método, né, tal, assim, é uma tendência, né, para o ensino de matemática, onde se buscou, né, nós temos aqui o professor Ubiratã D'Ambrosio, contrapor a um tipo de matemática que estava sendo posto, desconsiderando toda a experiência cultural, e ele já vai colocar isso como definição, né, constituída, né, nas relações culturais. No entanto, a gente pensa na relação assim, que a matemática produzida historicamente, né, e materializada nesse conjunto de signos, conceitos, né, ela abarca as experiências das diferentes culturas. Agora, será que a experiência das diferentes culturas explica as relações matemáticas de forma
a desvelar o fenômeno? Então, essa é uma grande questão que se coloca. Então, assim, nós não vamos, o nosso ponto de partida é o mais elaborado, e para nós, a cultura, né, o indígena, né, nós temos ainda povos que não usam o sistema de numeração decimal que nós temos, porém, a gente não pode prescindir desse conceito, ele é fundamental, né, para essa formação. Então, essas relações que colocam, né, sobre pensar, a gente tem que pensar essa direção mais ampla, de forma a explicar o fenômeno, inclusive o fenômeno dessas diferentes comunidades, né, dessas diferentes relações. Tem até etnomatemático para a criança. E será que não é aquilo que é a sua situação social de desenvolvimento com aquele conceito? Agora, tem de grupos, por quê? Aquela vivência que uma matemática acadêmica, que parece que ela por si só, ela sobrevive, não tem um ponto de partida das necessidades humanas, que tem né, por mais que o Caraça fala, a mãe são as necessidades humanas, essa é a mãe, né? Então, foi uma forma de também considerar esses conhecimentos, mas na nossa forma de pensar é que os conhecimentos elaborados historicamente no seu máximo desenvolvimento abarca essas relações dos grupos culturais. Então, a gente, sim, temos pensado nessa relação, tá? Aí eu passo a palavra para a Leonete agora, e algumas dúvidas, eu não sei se as pessoas que fizeram as questões estão aí, né? Porque sempre a pessoa que faz a questão, ela tem algo a mais que ela queria conversar com a gente, né? Então, é isso por hora. Perfeito, Silvia, como sempre, né? Falei que eu sou muito suspeita a falar da Silvia, né? Aprendi a admirá-la muito quando eu conheci aqui na reestruturação do currículo, essa sensibilidade em verificar essas questões esmiuçadas em cada uma delas. Eu vou fazer diferente da Silvia, eu vou centrar só numa questão, eu vou fugir das outras agora, tá? Porque acho que tudo que a Silvia falou, assim, foi extremamente pontual e certeiro, né? Só trabalhar um pouquinho a questão da questão 5, quando fala da formação de professores, e exemplificar algumas coisas de vivência, né? A Silvia sabe, porque ela esteve conosco aqui em Cascavel, e o quanto é sofrido para nós pedagogos compreendermos algumas questões em relação à matemática e como colocar essa matemática em movimento junto a estas crianças. Uma das questões que muito nos chamou a atenção e intrigou foi quando, nessa decisão, dessa reestruturação, trazer a álgebra, né? O quanto que nós sofremos, porque o que nós compreendemos por álgebra? O que nós tivemos de álgebra na escola? Eu lembro remotamente de ter tido álgebra, eu fiz magistério ainda, né? Em um ano do magistério, e depois não mais, né? Na faculdade, matemática, quem faz pedagogia sabe que não vê a matemática em si, vê um pouquinho de metodologia da matemática, mas tão superficial. E é isso que acaba nos assustando quando nós temos que ir para a sala de aula colocar em prática. Nós não tivemos base, nós não tivemos conhecimento prévio, nós não tivemos conhecimento mínimo sobre a disciplina para depois termos essa compreensão para ir trabalhar. E o que é mais complexo ainda, aqui nós estamos num coletivo que vem trabalhando na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, é isso. Como pensar essa matemática? Eu, professora, que estou indo para a sala de aula, como eu vou pensar essa matemática, que para mim foi tão complexa, tão abstrata, na perspectiva da pedagogia, de forma que a criança compreenda? Como é que eu vou pensar? Então, a Silvia apontou muito bem que um dos caminhos é a questão do estudo. Nós temos, enquanto professores, essa responsabilidade também do estudo. Pensando que não se trata de qualquer estudo. São estudos bem dirigidos. Por quê? Se a gente for falar simplesmente de estudo, nós estamos cheios de trabalhos de estudo que ensinam fórmulas,
de materiais prontos, de exemplificações de como se trabalhar isso, como trabalhar aquilo, como trabalhar a sequência numérica, como trabalhar os conceitos de álgebra, como trabalhar medidas. Mas será que é dessa forma que o meu aluno vai compreender? Será que eu vou realmente ensinar matemática? Daí eu vou simplesmente passar um exercício para que ele execute e depois seja um bom executor de atividades aí para o mundo capitalista, né? Então, essa questão da formação é uma questão que eu achei muito interessante, o quanto ela é complexa e presente, não só na matemática. Não só na matemática, né? E quando nós falamos de educação infantil, aqui na nossa região, há várias situações, onde alguns municípios que, para assumir turmas de educação infantil, desde o berçário do infantil 1, tem que ser formado em pedagogia, mas há municípios onde é a formação docente e outros que de 0 a 3 anos não têm uma formação assim tão exigida, pode ser um estagiário, esteja em processo de formação. Então, qual é a compreensão desses elementos, dessas disciplinas para mim trabalhar lá? Eu vou me assustar quando eu pegar um currículo e tiver um monte de conteúdo? Vou. Eu vou me assustar. Do jeito que nós nos assustamos quando a Silvia chegou para nós e falou assim, olha, nós vamos ter que trazer a álgebra, gente. A criança precisa. Ela precisa desse conteúdo para se desenvolver. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos pensar isso? E acho que esse coletivo é um coletivo muito interessante que vem se debruçando nessa questão de formação, né? Tentando buscar algumas alternativas para sair um pouco dessa questão desse medo. Agora, esse medo mesmo é o medo que eu sempre tive, e não só em relação à matemática, gente. Que a nossa formação, eu falei que eu sou fruto de uma escola tecnicista misturada com tradicional, com uma escola nova. A gente não sabe bem como é que a gente foi formado. Mas, assim, qual é a formação realmente que nós tivemos? Nós temos que buscar agora, ir atrás. Vamos pensar, eu sou professora de anos iniciais, eu sou pedagoga e eu preciso ter o mínimo do domínio de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, educação física. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aqui ainda nós trabalhamos com o espanhol, né? Então, assim, eu preciso ter compreensão de todos os conteúdos, de todos os objetos, de cada uma dessas disciplinas, porque o meu aluno precisa desse conteúdo. Não é eu trabalhar de qualquer forma. Então, eu preciso correr atrás mesmo. E não é um trabalho fácil, né? Nós que estamos aí na luta, estudando, sabemos que não é fácil, mas é necessário. A gente acaba usando sempre a frase que nós, professores, somos daqueles que temos que buscar muito, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu não tenho conhecimento, logo o meu processo de ensino pode ficar fragmentado. Acho que, em geral, era isso, era só mais para enfatizar a fala da Silvia. E agora acho que a gente fica à disposição, né, Silvia? Isso. Eu só queria complementar, né? E é isso que você falou, você bem lembrou, porque até assim, parece que é a matemática, né? Ela criou-se assim, ficou um bode expiatório. Mas quando eu sou professora, né, prática de ensino na graduação, quando eu adentro para organizar a atividade de ensino na área de língua portuguesa ou da área de geografia, gente, nós fomos organizar uma atividade de ensino que o conceito era relevo, e eu descobri, depois de muito estudar, porque a mim não eu fui desapropriada, que o relevo, aquilo que a gente chama, que vê serra, montanha, isso é aparência. A essência é muito mais. Então, assim, é nesse movimento, né, de apropriar teoricamente dos conceitos, as nossas escolas, assim, não só para a formação de professores. Gente, a gente vai... podemos pegar outras profissões que, teoricamente, eles também não dominaram o conceito assim, né? E a gente, às vezes... Então, assim, mas, para nós, né, vamos pensar, as condições necessárias para a formação desse professor, eu acho que a gente precisa para essa direção dessa escola que a gente quer. Eu concordo que a gente sempre vai buscar, porque ao estarmos espaldado por esse referencial teórico, para nós o estudar, aprofundar, é uma das ações no processo de organização do ensino.
Isso tem que ficar assim. Para nós, o estudo, a formação é inerente à nossa profissão, tá? Não é assim, quando eu vou fazer formação, eu sou uma professora, quando eu vou dar aula... Não, ela é inerente, e isso, pelo próprio modelo de professorado, do que se concebe, acaba afastando um pouco, e aí vai muito no que fazer, né? Então, aprofundar, estudar, isso é algo que a gente, assim, persistentemente, nós precisamos lutar para buscar, né, dar condições para que o trabalho do professor seja assumido na sua intelectualidade e não no fazer. Isso é uma luta muito grande, tá? Então, as condições para. É isso que eu ia complementar, Silvia. É uma questão de luta muito maior do que simplesmente a nossa busca individual por algo, né? Uma questão de luta por políticas públicas que nos garantam algumas condições mínimas de possibilidades de estudo. Não é simplesmente cada um correr atrás. Máximas, Leonete, né? Condições máximas. Sim, é uma luta que tem ultrapassado e que eu vejo que nós estamos... de certa forma, caminhando a passos muito lentos nessas lutas. Nós estamos perdendo muito espaço. Nós temos aí uma conquista com a hora-atividade que nós temos que nos manter muito firmes antes que nós percamos. Tem algumas políticas estaduais aqui que vêm com propostas de pagamento para a hora-atividade. Então, assim, quando se fala isso, o que se tira? Se tira o direito do professor de buscar alternativas da melhoria da qualidade do ensino. Então, assim, olha o quanto que vai além de pensar simplesmente no trabalho que eu realizo em sala de aula. Perpassa pela minha formação e pelas condições de formação, né? A Leonete me fez lembrar o trabalho da Zoia, da Tatiana Zoia, que acabou de defender a tese dela de doutorado, né? Linda tese, e que trata muito dessa questão da formação do professor, da hora-atividade, e o quanto que esse tempo, ele é fundamental para que a gente também possa se construir professor e ter o domínio dos conceitos, sejam os conceitos matemáticos, conceitos da língua portuguesa, os conceitos artísticos, das ciências, mas a gente precisa de uma formação nas suas máximas possibilidades, e isso é uma luta. Penso que esse coletivo vem buscando fazer esse enfrentamento e essa luta, para que a gente tenha maiores e melhores condições. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu vi aqui no chat que... Deixa eu só colocar meu óculos. Que o professor Raimundo nos trouxe aqui um texto sobre a educação musical escolar e o papel do professor da educação infantil na inserção da criança ao universo sonoro, reflexões à luz da teoria histórico-cultural. Ele trouxe isso exatamente quando as professoras estavam trazendo os exemplos ali, tanto a Leonete trouxe a música especificamente como um exemplo, e ele trouxe o quanto que a gente não trabalha as coisas de forma fragmentada, né? Então, obrigada, Raimundo. Professora, eu posso só dar rapidinho uma adendo, né? Porque a fala é muito interessante, a fala da professora Silvia e da professora Leonete, porque ela vai muito de encontro naquilo que eu estou agora experimentando a pedagogia histórico-crítica, mas eu experimentei um pouco antes de entrar no programa de doutorado, quando eu fazia o mestrado, a teoria histórico-cultural de Vygotsky. Apaixonante, né? E as duas se complementam. E a fala de vocês é muito interessante, porque mostra claramente, e na prática, como que, quanto mais a interação há entre o educador e a criança, mais a possibilidade do desvendamento do universo dela, da descoberta, do aprender, é muito mais dinâmico.
né? Eu lembro da fala da professora Sueli Amaral Melo, que justamente ela mostra que a criança ela é o sujeito de seu tempo, e que às vezes o educador, como vocês mostraram aí, que a questão é desafiar a criança dentro daquilo que ela tem condições de abstrair, né? de fazer, não achar que isso não é interessante porque ela não tem condições de aprender. Então, vocês colocaram muito bem usando a matemática, mas esse contexto que vocês utilizaram, ele serve para os outros saberes, como a música, a arte, né? Dessa forma, além do automatismo, né? Uma relação, saindo da relação vertical, né, entre professor, e fazendo com que o professor seja um proponente, né, e possa trabalhar os conteúdos, utilizando a interação com a criança, até mesmo na hora da preparação do seu ambiente, da sala de aula, a questão da organização do material, né? Isso é muito interessante que vocês colocaram, isso me brilha muito o olhar, né? Quando eu vejo essa disciplina deste ano, está muito interessante, porque ela vai de encontro a algo que eu já tenho algumas experiências e vai me trazer muito mais acréscimo de aprender com vocês. Obrigado. Obrigada, professor Raimundo. Gostei muito, é isso mesmo. A gente aqui traz o objeto, o ensino de matemática. Porém, nós temos que pensar que nós estamos falando de princípios, né? De princípios que a gente pode materializar na organização do ensino, mediado, né, pelos conceitos quais? Teoria histórico-cultural, materialismo, história dialética, teoria histórico-cultural, pedagogia histórico-crítica, atividade orientadora. Então, e a gente vai visualizar, nós visualizamos as outras disciplinas também, porque a gente vai lidando com esses princípios, né? Temos aqui também no chat, né, mais uma fala agradecendo vocês, colocando, né, aquilo que a professora Leonete trouxe. A gente foi formado na Escola Tradicional Tecnicista, aprendemos a decorar o bastante para cumprir o papel da mão de obra barata. Esse particular tem horror à matemática, que só se reduz diante de falas como as colocadas nesta aula e nesta contemplação. Muito grato, professora, o Evair, né, trazendo aqui mais uma fala do quanto fala a aula de vocês, e hoje essa atividade que, como o professor Zezo diz, para a gente ir, de fato, ao chão da escola e fazer essas relações teoria-prática, a praxis pedagógica, o quanto foi enriquecedor para nós, né? Então, muito obrigada, Silvia e Leonete, por mais esse tempo que vocês disponibilizaram para conversar, trocar e trazer os conhecimentos dos estudos de vocês aqui com o nosso grupo. Nós que agradecemos, né, Silvia? Porque para nós é uma honra fazer parte de um grupo como esse, né? É um grupo muito seleto, vamos falar a verdade, né? Lutadoras e lutadores. Nossa, e a questão da nossa responsabilidade, né, em trazer algumas questões que nós também estamos aprendendo. Aquilo que a gente traz são experiências que nós temos aí, igual o Evair falou assim, a gente vai vendo que a coisa não é tão assustadora, mas a gente foi vendo isso nesse processo, estudando, participando de grupos, ouvindo outros colegas, organizando, vamos sentar junto e vamos planejar, eu não sei como pensar dessa forma, será que aquilo que eu estou fazendo está no caminho correto, não está? Então, é uma aprendizagem. Nós estamos ainda caminhando, engatinhando, né? E precisamos avançar, porque a sociedade não para, né? Os nossos alunos estão aí e eles precisam de nós. Acho que um momento extremamente rico, eu tenho participado dos outros momentos também, cada momento tem sido de uma valiosidade enorme, né? A gente tem aprendido muito. Muito mesmo.
uma síntese construindo novas síncreses, e assim nós vamos caminhando, né? Exatamente, neste movimento. Então, obrigada, gente, uma boa noite, uma ótima semana, até quinta-feira pela manhã, com a nossa 8ª aula. Obrigada. Obrigada, Adriana, obrigada a todos, e até mais, né? Até mais. Tchau.